Ainda nas etapas do projeto, na nossa aula de número 5, hoje nós vamos falar sobre corrente corrigida, ou seja, nós vamos aplicar aqui, hoje nós vamos falar sobre a aplicação de fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. Hoje eu já estou começando a aula diretamente aqui com a nossa apresentação para otimizar o tempo de vocês e para que vocês possam absorver o máximo de conteúdo que nós temos para apresentar aqui nessa playlist de projetos elétricos. Se você é novo ou nova por aqui, como de costume, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Elétrica Racional, o seu canal sobre comandos elétricos, instalações elétricas, automação, CAD Simu e muito mais. Já aproveita, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado semanalmente aqui no nosso canal. Essa playlist especificamente de projetos elétricos já está na aula número 5, nós já estamos com outras aulas gravadas, estamos utilizando o apoio do Excel para demonstrar como um projeto pode ser feito de forma dinâmica e bem otimizada com o apoio do Excel, que é uma ferramenta que provavelmente você já deve ter instalada aí no seu computador ou até mesmo no seu celular, no seu smartphone aí. Eu estou retomando todos os conceitos de projeto elétrico desde a aula 1 até a aula onde nós vamos estar com a planta impressa aqui. Vamos utilizar a planta para pegar todos os critérios, transportar para a nossa planilha em Excel e assim fazer um projeto dinamizado. Mas eu não poderia chegar diretamente do projeto sem passar por todas as etapas do projeto junto com você. Então, para que você obtenha um melhor conhecimento, um melhor aproveitamento do que a NBR 5410 nos informa para desenvolver um projeto elétrico, é que eu resolvi fazer essa playlist com um tempo reduzido, onde vai otimizar o seu tempo e assim você pode absorver cada um dos conteúdos. Então, observe o que está aparecendo aí na nossa tela. Primeiro, fator de correção de agrupamento. Então, esse trecho é um trecho retirado da norma que diz: caso passem o mesmo conduto, condutores pertencentes a circuitos diferentes, ou seja, dois ou mais circuitos diferentes passando em um único conduto, em um único eletroduto, a NBR 5410 define um fator de correção de agrupamento, conhecido como FCA. Esse FCA ele vai dividir o valor da corrente de projeto pelo fator de agrupamento para obtenção da corrente corrigida. Então é isso que será utilizado através do que a norma nos fornece. Então a norma nos fornece um valor, esse valor é o fator de correção de agrupamento em função da quantidade de circuitos elétricos que passam dentro daquele conduto, daquele conduíte, daquele eletroduto, ok? E aí sim nós vamos achar a corrente corrigida. Mas existe um outro fator que nós vamos aplicar também, que é o fator de correção de temperatura. Se nós associarmos esses dois fatores de correção, nós obtemos essa equação que está aparecendo aí na sua tela e aí sim nós conseguimos fazer a corrente corrigida do projeto. Então, fator de correção de temperatura, caso a temperatura ambiente seja diferente de 30 graus, então esse fator se aplica caso a temperatura ambiente seja diferente de 30 graus para condutores não enterrados e de 20 graus para condutores enterrados, ou seja, no solo, se a temperatura ambiente for diferente de 20 graus, aplica-se o fator de correção de temperatura. Se na temperatura ambiente, se o eletroduto for embutido em alvenaria, em parede, então aí essa temperatura é uma temperatura de 30 graus. O que acontece? A NBR 5410 define um fator agora, definindo um fator também conhecido não como FCA, que é o fator de correção de agrupamento, mas sim conhecido como FCT, que é o fator de correção de temperatura, que divide o valor da corrente do projeto para obtenção da corrente corrigida. Observe a equação aí na sua tela. E N, que é a nossa corrente nominal corrigida, é igual ao IB, que é a nossa corrente de projeto, a nossa corrente de base do projeto, dividida
pelo fator de correção de agrupamento vezes o fator de correção de temperatura. Então eu pego o fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento, multiplico, não importa a ordem, contanto que eu multiplique os dois, pego o valor da corrente do projeto, então eu já sei qual é o circuito elétrico, qual que é a corrente dele. Vou pegar esse valor e vou dividir pelo produto da correção de agrupamento e correção de temperatura. Então basta montar a equação exatamente como está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que o fator de correção de temperatura você só vai utilizar se a sua temperatura tiver valores diferentes desses que estão aparecendo aí, que é um trecho retirado da própria NBR 5410. Então, só para exemplificar e ficar um pouco mais claro ainda a nossa equação, eu coloquei aqui IN, corrente corrigida, e B, corrente de projeto. Para circuitos de distribuição, será a maior corrente de fase, ou seja, a corrente que você calculou para aquele equipamento, para aquele circuito, então é a corrente final, é a maior corrente desse circuito elétrico. E o FCA é o fator de correção de agrupamento e o FCT é o fator de correção de temperatura. E onde que você encontra esses fatores? Na nossa planilha em Excel, eu já deixei esses fatores lá em um campo dentro da nossa planilha. Se você perdeu as aulas onde eu estou demonstrando a planilha, está nas aulas anteriores e nós vamos utilizar em aulas futuras, mas esses dados que estão na nossa planilha foram retirados dessa tabela, que é a tabela de número 40 da NBR 5410. Então aqui nós temos fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus Celsius, para linhas não subterrâneas e de 20 graus Celsius de temperatura no solo para linhas subterrâneas. Então, de acordo com a temperatura, nós temos o valor do fator de correção de temperatura. Isso para PVC, EPR ou XLPE, conforme está descrito aqui na sua tela. E os fatores de correção de agrupamento já estão lá na nossa tabela. Eu já mostrei anteriormente e vou mostrar novamente, só que de forma aplicada nos próximos conteúdos. Então eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu espero que você esteja acompanhando cada um dos conteúdos, lembrando que o nosso canal tem outros conteúdos mais sobre comandos elétricos, automação, CAD Simu, projetos elétricos, CAD Simu para instalações elétricas e muito mais. Então, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e, por favor, deixa aquele like que ajuda demais o canal e faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. E assim a gente faz esse canal crescer e atingir o máximo de pessoas que estão se profissionalizando e que querem se tornar cada vez mais um melhor profissional. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!